Sejam todos bem-vindos nesta sexta-feira. Um assunto que a gente traz hoje na nossa primeira entrevista é sobre o carnaval, tem a ver com o carnaval, mas dessa vez sobre os crimes sexuais envolvendo crianças durante o carnaval. Um assunto que é absurdo, que a sociedade se revolta e que a gente precisa entender tudo isso. Os dados do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos apontam que durante o carnaval há um aumento de 20% na incidência de crimes sexuais envolvendo crianças e adolescentes. Aumento de 20%. Já é grande, com mais um aumento, imagina isso. Nós conversamos a partir de agora com a Rosilene Gomes, que ela é assistente de desenvolvimento familiar e comunitário e que atua em uma campanha chamada #Dê1Basta. Dê1Basta. Bom dia, Rosilene, muito obrigado por ter aceito o convite da nossa equipe e a partir de agora conversarmos sobre esse assunto. Seja bem-vinda. Bom dia a todos. Rosilene, a gente começa perguntando por qual motivo, qual é o motivo ou quais motivos a incidência de crimes sexuais é maior durante o carnaval. Sabemos que nesse período de carnaval, as crianças estão mais expostas a todo e qualquer tipo de violência, qualquer tipo de violação de direito. E mais precisamente o carnaval, devido aos blocos, a toda essa festividade, tanto crianças como adolescentes estão sujeitos à maior incidência de casos de crimes, favorecendo o abuso sexual e também a exploração sexual, mais precisamente a prostituição infantil. Quem é que comete esses crimes? Na verdade, a criança está suscetível a qualquer pessoa. Infelizmente, nesse período de carnaval, a incidência se torna maior, como os dados já fizeram esse indicador de 20%. Mas os casos mais relevantes que foram computados foi em meio ao próprio seio familiar. Então, os próprios abusadores e agressores, em um número relevante, são próprias pessoas da própria família ou pessoas próximas à família que convivem com as crianças. Essa campanha que tem a #Dê1Basta, ela começou há quanto tempo? Nós, na verdade, estamos retomando essa campanha, que anos atrás foi fundada e em 2019, a partir dos dados, tanto do Disque Denúncia, do Disque 100, que computou 9.000 casos de denúncia, desses 9.000, 80% foram relacionados a abuso e 14% relacionado à exploração sexual. Então, tendo em vista essa necessidade e também pelo fato da Aldeias Infantis, que atua há 53 anos no Brasil, que é líder em cuidado infantil, ela veio retomar essa campanha justamente para orientar as famílias, sensibilizar famílias, a sociedade como um todo, dessa problemática de violência contra nossas crianças e nossos adolescentes. Quer dizer, de 9.000 e poucos casos, a maioria é relacionada aos abusos sexuais. E aí tem uns 14%, pelos números que a senhora colocou, de exploração também, a exploração sexual. Exatamente. Que tipo de exploração? A exploração sexual são atos sexuais que as crianças são acometidas, muitas vezes por troca de dinheiro. Mas tem um adulto por trás comandando isso? O adulto, na maioria dos casos, sim, que são pessoas que ou em quadrilhas, comandam todas essas ações essas ações relacionadas à exploração sexual. E no carnaval isso se torna muito mais ainda incidente devido a toda essa exposição, mais o acesso mais fácil, muitas vezes, da criança, que muitas vezes a família, por uma situação de negligência, e o adolescente, pelo ter o acesso maior aos blocos, eles são peças-chave e estão à mercê desse crime. Quando a senhora falou das organizações humanitárias internacionais, por exemplo, Aldeias Infantis SOS Brasil, elas atuam já aqui na região há um certo tempo, não é? Mais de 25 anos. Tem um certo tempo. Eu ando por ali pela região do Alvorada, tem uma sede por lá, não sei se é a sede, mas tem a sede, né? Tem uma sede por lá. Como é que vocês
lidam com essa questão? É só na capital? Vocês abrangem isso para o interior do estado? Como é que está? Na verdade, Aldeias Infantis está hoje em Manaus, né? Ainda nós estamos ainda num processo ainda inicial em Roraima, né? Mas em Manaus nós atuamos somente em Manaus, com os projetos voltados também para o cuidado infantil, né? O fortalecimento das famílias dessas crianças. E também nós atuamos dando resposta à situação de emergências e nós advogamos pelo direito da criança a viver em família, porque nós compreendemos que o melhor lugar para a criança estar é em família. Mas, infelizmente, né, por situações adversas, isso se torna inviável para a criança estar no seio da sua família. E quando se torna inviável, para onde a criança vai, amparada por vocês? Desde até maio de 2019, nós realizávamos também o atendimento, o serviço de acolhimento, né? Chegamos a realizar o acolhimento de mais de 100 crianças. E a partir de maio de 2019, somente 5 crianças, algumas foram adotadas, outras foram reintegradas à família a partir do trabalho que foi realizado, né, pela equipe técnica da Aldeias Infantis, do acolhimento. Outras foram para outros abrigos. E o foco hoje da Aldeias Infantis em Manaus é trabalhar a comunidade de forma preventiva para que as crianças não possam estar nesses locais de abrigos, porque, mais uma vez, reforçando, nós entendemos que o melhor lugar para a criança estar é na família. No seio familiar. No seio familiar. E nessas ações que vocês observam, que vocês amparam, vocês notam as idades, elas variam de quanto a quanto? Na verdade, o nosso atendimento, né, é com crianças direto, no nosso projeto direto com crianças de 4 a 6 anos, né, que são crianças que estudam na educação infantil no próprio espaço da Aldeias, que tem um CMEI, que é Hermann Gmeine, que é o nome que se deu ao nosso fundador, Aldeias Infantis. Hermann Gmeine. E nós temos também uma escola de ensino fundamental, séries iniciais, que nós realizamos esse trabalho com essas crianças no contraturno escolar, né, oferecendo cuidado e proteção a partir de atividades diárias, de jogos de recreação, teatro, artes e ludicidade. Dá uma oportunidade para a criança ser criança também, se desenvolver, né? Fora isso. E nós também temos o atendimento com crianças que têm o diagnóstico de TEA, do espectro autista, que nós desenvolvemos também um trabalho de oficinas para desenvolvimento dessas crianças e grupos operativos para essas famílias, além dos jovens também que têm o serviço de empregabilidade. Nós estamos conversando com a Rosilene Gomes. Ela é assistente de desenvolvimento familiar e comunitário. E também atua na campanha Dê um Basta. Essa campanha, a Dê um Basta, ela já recebeu também denúncias da sociedade. Olha, tem uma situação acontecendo em tal lugar e vocês, quando recebem denúncias, vocês vão lá em campo agir? Sim, e aí nós acionamos, né, as redes socioassistentes sociais, né, as redes de proteção, né, que vão, de fato, fazer todo esse trabalho de investigação, né, e apuração desses casos para verificar se de fato ocorreu ou não, e aí acionar a DEPCA, né, que é a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, até verificar qual é a situação melhor para a criança naquele momento. Nessas denúncias já houve constatação de crimes contra a criança? Sim, já houve. Chama alguma atenção algo que aconteceu? Numa situação de uma criança autista, né, que era abusada pelo seu próprio genitor. Próprio pai, né? Lamentável isso. Quem é que ajuda vocês? A sociedade, os empresários ou o poder público? Na verdade, hoje a Aldeias Infantis, ela tem a colaboração, né, de empresários, né? Também por locações de edificações na própria área de abrangência, né, do terreno da Aldeias Infantis, e também os projetos que são realizados pela equipe técnica são mediante a aprovação dos editais, né, que são abertos pelos órgãos, pelos fundos da criança e adolescente, pelo Fundo Manaus Solidária,
E aí a equipe técnica, ela faz escreve esses projetos e aí nós captamos recursos para realizar as atividades com a família, com as crianças. Ainda há pouco a senhora falava sobre a ideia de vocês, que é manter a criança no seio familiar, não é? Diferentemente de anos atrás, onde se trazia a criança com dificuldades para dentro de uma instituição. Claro que ainda acontece hoje em dia, dependendo da situação na família, os problemas na família. Na sua avaliação, qual é o papel da família na prevenção para evitar que ocorram esses abusos, essas explorações em relação às crianças? Na verdade, a família é a primeira agente protetora de toda e qualquer criança, né? Então, a família ela é responsável pelo cuidado, pela proteção, pelo amor àquela criança, por todo o cuidado que envolve a infância, é fazer com que aquela criança tenha, de fato, uma infância feliz. Isso só vai acontecer se a família tiver esse aparato também de orientação e replicar isso na sua família, com seus filhos, na sua comunidade, né, que a sociedade também ela é responsável, assim como a família, o poder público, pela garantia do direito das crianças e a prevenção a qualquer violação. Já que a sociedade também é responsável, qual é o papel dela nessa responsabilidade? A sociedade ela também tem o papel de replicar, de denunciar, de fiscalizar, né, todas as ações ou suspeitas de abuso ou exploração, qualquer tipo de violação, seja negligência, seja maus tratos, abandono, seja qualquer tipo, a sociedade ela tem que estar de olhos abertos para fiscalizar, para denunciar e assim fazer com que a criança tenha os seus direitos garantidos. Não pode dizer assim, passar, ver o problema e dizer, isso não é comigo. Não é assim. Não. A sociedade ela é uma mão, né, de todos os órgãos de garantia de direito das crianças. Então, a sociedade é um olho a mais, né, nessa causa, por essa causa da criança e adolescente. Mas a sociedade ela também não acaba, aspas, permitindo, fecha aspas, situações rotineiras no dia a dia. Exemplo, a gente passa por um local público, uma praça, Praça do Eldorado, Bola do Eldorado, aqui pertinho da gente. E a gente vê crianças no semáforo, a senhora já deve ter visto isso, pedindo dinheiro, fazendo malabares, usando frutas para fazer malabares, abertamente ali. E muitos da sociedade param o carro, se sensibilizam com aquela cena, dão algum trocado, alimentam aquela situação e as autoridades parecem não enxergar. É grave isso? E é muito comum, né, na verdade, é muito comum você diariamente ver nos sinais e muitas vezes as pessoas tapam os olhos e fingem que, pelo fato de não ser nenhum membro da sua família, acaba, né, não levando em consideração e aí os casos vão aumentando. Combater isso está difícil? Está difícil, mas não é impossível, né? Se tiver o apoio da família, dos órgãos competentes, das organizações da sociedade civil, se todos tiverem com o mesmo pensamento, nós não podemos, não posso dizer que nós vamos acabar, mas eu creio que vai diminuir muito os casos, que a questão de denúncia, o aumento de denúncia, não quer dizer também que tem muitos casos ainda que estão sem ser denunciados, né? Então, tem muitos ainda, o número é alarmante, mas nós sabemos que tem muitos casos ainda que não chegam a essas denúncias. E essas crianças que ficam no semáforo é um passo para a prostituição também, para o uso delas, para a exploração? Sim, para a exploração, para a prostituição, principalmente as mulheres, né, que são mais suscetíveis a esse tipo de prática criminal, né, na nossa sociedade, precisamente no nosso estado. Roselene, como é que a gente pode identificar uma criança ou adolescente que possa estar já envolvido, né, ou envolvida nessa situação de crime sexual? Na verdade, tanto assim para as famílias em especial, elas precisam ficar muito atentas a alguns comportamentos que mudam, né, na criança quando ela é cometida nesses certos crimes, principalmente com relação a isolamento social, baixa autoestima, tristeza profunda, que em muitos casos chegam a
até a depressão, né? Muitas vezes até o suicídio. Já tivemos situações de crianças e adolescentes, pelo fato de estar sofrendo abuso, elas chegaram a, né, tentar o suicídio. E também os casos de dificuldade na aprendizagem, que isso ele influencia muito, né, em algumas situações que foram observadas, provenientes de abuso. Então, é prestar atenção nos sinais que a criança ou adolescente emitem sem falar. Sem falar. E aí, a partir dessa observação de sinais, denunciar. Exatamente. Disque 100. Disque 100. Esse número ele é 24 horas, feriado? 24 horas é a nível nacional. Qual é a dica que a senhora dá agora aos pais em relação aos filhos que pretendem levar os filhos para carnaval? Eu digo aqueles bailinhos, enfim, vestimentas. Tem alguma orientação? Na verdade, é procurar ambientes mais saudáveis, propícios para a faixa etária, mas eu indico ainda melhor se você fizer uma festinha de carnaval na sua própria família, com os seus filhos, que vocês vão estar próximo dele, no ambiente familiar, é um lugar ainda mais propício para essa animação, esse momento de carnaval. E é por isso que, no dia 28 de fevereiro, nós estaremos realizando uma culminância da campanha com uma ação de roda de conversa com as famílias e também uns blocos lúdicos com as crianças, que nós vamos não só trabalhar o abuso sexual, a exploração sexual, quanto também o sequestro, que é uma outra temática atual, e também o trabalho infantil. Há muitos pais que dão uma certa liberdade a seus filhos ainda menores, ainda adolescentes, ao ponto de eles ou elas pegarem aplicativos de transporte sozinhas. Daqui a pouco a gente chama a atenção sua, que está vendo a gente na Record News, Manaus, e também acompanhando a live do d24am.com e pela Rádio Diário, que tem uma informação, onde essa informação a gente vai colocar daqui a pouco, que uma jovem, ela se deslocava com um desses motoristas de aplicativo e houve um assédio sexual. Isso aí. Então, daqui a pouquinho, a nossa produção já vai colocar. Eu gostaria até que a senhora já se antecipasse, mesmo sem a gente ainda ver as imagens. E é correto o pai e a mãe liberarem a pessoa menor para andar sozinho ou sozinha por aí? Há casos e casos, né? Mas essa é uma situação que vocês entendem como até normal ou não? Não, na verdade, o fato de ser criança ou adolescente, ele não responde por si. A lei diz isso. A lei diz isso. Então, a todo momento, né, seja na ida para a escola, a ida a um shopping, é de responsabilidade do pai ou de algum membro da família acompanhar essa criança ou adolescente. Então, é um caso de negligência, né, da família pelo fato de ter colocado seu filho num carro de aplicativo. E aí, o que aconteceu? É o que a gente vai saber agora nessa situação que a gente chamava a atenção das pessoas nesse momento. Uma jovem se deslocava de 17 anos através de uma condução solicitada por aplicativo, essas que são moda no país inteiro. Isso aconteceu na cidade de Viamão, região metropolitana de Porto Alegre, no sul do país, no Rio Grande do Sul. Ao perceber, essa jovem de 17 anos, quando percebeu que estava sendo assediada pelo motorista de aplicativo, ela começou a gravar o diálogo com a câmera do celular virada para o próprio rosto. Vamos dar uma olhada nesse vídeo agora. Você não acha problema a idade? É que eu sou menor de idade, né? Não é problema igual, né? Seria problema se tu tivesse 13 anos. Eu acho que tu não tem 13 anos. Aí tu seria uma menor incapaz. Sim. 14 anos pra cima tu já é responsável. Tá? Quem tu falou? Eu namoraria contigo se tu não tivesse namorado. Mas eu acho que tem idade pra ser meu pai, assim. Não sou teu pai, nada. Mas tem idade. Eu faria coisas que teu pai não faria. Pode ter certeza. Eu não tenho interesse, obrigado. Ah? Eu não tenho interesse, obrigado. Não, eu tô só brincando. Não tô dizendo que você deveria ter interesse. Tá bom. Você não acha problema a idade? É que eu sou menor de idade, né? Viu aí? Eu anotei
anotei aqui, pelo que eu vi, alguns trechos aqui também, onde ela explica, é que eu sou menor de idade, as investidas do cara, as investidas ali do motorista de aplicativo e a jovem de 17 anos continua dizendo, é que eu sou menor de idade. Ele vai ainda dizer assim, não, seria problema se você tivesse 13 anos. Ela diz assim, você tem idade para ser meu pai. Ele fala, mas eu não sou teu pai, e as investidas continuam. Vamos ouvir agora, na entrevista que foi prestada na delegacia, desse homem, motorista de aplicativo, que assediou a jovem. Ele tentou se justificar, dizendo que a adolescente estava com um short tipo Anitta, com uma mini blusa e as pernas abertas no banco. Isso foi o que ele disse e que chamou a atenção dele. Vamos ver o vídeo que ele fez depois que essa informação foi para os meios de comunicação. Vocês tiveram, e eu tenho certeza que tiveram acesso ao vídeo que ela postou me denegrindo, e ela está sorrindo bem espalhada no banco, em posições que eu até nem gostaria de citar aqui, por isso eu não posso provar, afinal de contas ela não se autofilmou nesse sentido. Mas ela estava com um short do tipo Anitta, com uma mini blusa, com as pernas abertas no banco, me chamando a atenção. Você acredita nisso? Mesmo se ela tivesse com tapa-seio, alguma coisa, ela não autorizou ninguém a fazer isso. É aquele lá de não é não. Aí o cara dá uma justificativa dessa. Depois de a senhora ouvir tudo isso, a jovem falando e se defendendo e já gravando também, porque se ela não grava, não teria como fazer nada. Eu só complemento dizendo que a Uber, ele era motorista da Uber, informou em nota que o colaborador teve a conta banida, e não atua mais na plataforma de aplicativo de transporte. O que a senhora viu de tudo isso que chamou a sua atenção? Na verdade, primeiro é o fato da família deixar a jovem, a adolescente estar desacompanhada. Isso já é um fato que é relevante e propício para um tipo de assédio, né? E o outro, independente da vestimenta, né? Ele estava ali para prestar um serviço, né, à população, qualquer tipo de pessoas em qualquer faixa etária. Mas como ele viu que era uma adolescente que estava desacompanhada, então ele viu que era presa fácil. Então, isso aí não é o primeiro e nem vai ser o último, mas nós precisamos lutar para combater. E é importante esses aplicativos também, né, esses colaboradores receberem também orientações, né, formações a respeito dessa prática ilícita, né, que é cometida por muitos motoristas de aplicativos. Essa jovem, ela teve a inteligência, a reação na hora de gravar e pegar o áudio todo, organizar tudo ali e denunciar. Outras não têm a possibilidade e acabam sendo vítimas até dentro do veículo, talvez, ou em outro local? Exatamente. E aí pode acontecer até o pior, né? De além do assédio, do próprio abuso de fato acontecer, em muitos casos acomete até a morte, né? Por situações adversas, podem até chegar a matar. Como já houve, né, muitos casos, né, que o adolescente, além de abusado, foi morto. Quando eu perguntei à senhora, depois de vermos esse vídeo, qual era a sua atitude, a sua reação, a senhora deixou claro que a primeira coisa foi a família ter deixado a jovem ir sozinha. Não se faz isso? Não. Seja menino, menina, de jeito nenhum. Não, até mesmo porque é responsabilidade dos pais, né? Então, qualquer situação que acontecer com uma criança ou adolescente, independente de qualquer lugar que eles estejam, o pai, a mãe é a primeira pessoa a ser procurada para dar os seus esclarecimentos. Ah, mas o trajeto era curto, era aqui pertinho de casa, não importa. E aí não isso. Justifica. Não justifica. Rosilene Gomes, assistente de desenvolvimento familiar e comunitário, muito obrigado por sua participação aqui, sua entrevista. A gente deseja que esse trabalho que vocês fazem continue, que essa hashtag Dê um Basta cada vez seja bem conhecida. E mais uma vez a gente agradece. Tenhamos um carnaval familiar ou com muita responsabilidade. Em nome da Aldeias Infantis, SOS Brasil, eu agradeço, né, ao espaço.